Hoje eu vou te contar 7 segredos que a maior parte dos homens nunca teria coragem de falar sobre relacionamentos. E isso com certeza vai te colocar à frente de 90% das mulheres que buscam um bom relacionamento. Meu nome é André Mariga e há mais de 15 anos eu trabalho para ajudar pessoas como você a construírem bons relacionamentos, encontrando pessoas que realmente estejam dispostas a fazer o amor dar certo. Então vem comigo e vamos começar aí. Segredo número um: homem é igual cachorro, aprende por estímulo-resposta. Eu sei que é uma merda ouvir isso, mas a maior parte dos caras só vai aprender a te valorizar de verdade quando você der os estímulos certos pra ele na hora certa. O que acontece muitas vezes é que a mulher tem tanto medo de perder aquele cara porque ele parece interessante e tá tirando dela aquele sentimento de solidão, de isolamento e tudo mais, que ela deixa de se posicionar. E ela vai simplesmente aceitando que o cara faça as coisas do jeito dele. Isso é uma merda. Porque mulher que não tem disponibilidade para brigar pelo aquilo que acredita, provavelmente não vai virar namorada. E se virar namorada, talvez vai ficar namorando 9 anos pro cara ir embora depois que encontrar outra e casar com ela em 2 meses. Homem é igual cachorro. Você precisa dar o estímulo certo na hora certa. E talvez você me pergunte, que estímulo é esse? Primeira coisa, se o cara não oferece segurança pra você, você não deveria ficar vulnerável pra ele. Exemplo prático. O cara some no final de semana, não te liga, não te dá valor, volta na segunda-feira fingindo que nada aconteceu. Que grande merda. E aí você recebe o cara, sem ficar braba, sem ficar puta, sem, né? Ou talvez fingindo que ficou assim por alguns minutos até ele falar umas coisinhas bestas e você se entregar inteiro. Veja, o que você está reforçando dentro da cabeça dele? Que você não precisa de quase nada para aceitar ele de volta. E isso vai te ferir. Se você quer um bom relacionamento, você precisa desde o começo deixar claro o que você não aceita. Se o cara some no final de semana, você não vai atrás dele. Você não recebe ele com flores e com abraço. Você não fica de boa depois de 2 minutos. Você mostra pra ele que você não é qualquer um. Você fala pra ele com sinceridade as coisas que você não gostou. Você corre o risco de perder aquela relação, que na prática talvez nunca tenha sido sua, pra construir algo melhor no longo prazo. É isso que você faz. Você estimula os comportamentos inadequados dele se fechando. Tanto quanto o contrário também funciona. Quanto mais legal esse cara for, mais você fica vulnerável. Mais você sorri, mais você manda meme, mais você conversa. É assim que tem que ser. Para de pisar em ovos com alguém que basicamente não te assumiu. Segundo segredo sobre homens: homem maduro é vulnerável. Só que ele é vulnerável em uma determinada altura da relação. Querer que o cara seja maravilhoso desde o começo, que ele faça tudo por você, certinho, ajustadinho, alinhadinho, que ele seja um príncipe encantado desde o dia 1, é algo que para a maior parte dos homens não é possível, a menos que ele só queira te comer. Mas esse é um papo pra gente conversar depois. E por que eu tô te falando isso? Porque a real é que provavelmente você vai encontrar um cara que ele já sofreu em algum momento. E o homem só sofre uma vez por mulher. E geralmente é pelo primeiro amor. E quando ele sofre tanto que ele promete pra ele mesmo que ele nunca mais vai sofrer daquele jeito. Então ele tende a ser mais fechado. Até que, em algum momento, ele encontra uma mulher que transcende a barreira dele e faz ele ficar acessível de novo. E aí esse cara, que às vezes é mediano, se torna um homem maravilhoso. Por quê? Porque você rompeu a barreira. E romper a barreira exige tempo, exige conversa, exige posicionamento, exige suportar dias difíceis, exige não dar pra trás na primeira oportunidade, exige não dizer, eu não sei se é isso que eu quero. Essas coisas todas, tanto quanto um ciúme completamente doentio e louco, só vão afastando esse cara de você. Você precisa saber conquistar, você precisa saber se posicionar, você precisa saber ser paciente, você precisa saber ter conversa difícil. Senão, esse cara não vai abrir o coração pra você. E aquele cara que às vezes já vem com o peito aberto demais, é o cara que vai te comer e vai embora. Na maior parte das vezes. Existem exceções? Existem. Mas na maior parte das vezes é isso que acontece. Então queira um cara mediano emocionalmente, que fique vulnerável ao longo do tempo e faça com que esse relacionamento amadureça, do que um cara que é maravilhoso no começo, depois de 3 meses vaza. Não é esse tipo de cara que realmente vai ficar com você. Lembra disso. Terceiro segredo: na cabeça de todo homem existe a mulher que ele vai ficar e existe a mulher que ele vai casar. E ele coloca as mulheres nessas duas caixinhas. Adivinha só qual é a mulher com quem ele vai casar? A mulher que não tá sendo disponível o tempo todo. Eu sei que parece esses conselhos idiotas de coach, mas é importante você entender a psicologia da cabeça masculino. Tipo assim, ele não vai casar com a mulher que tá disponível o tempo todo, com a mulher que é fácil, com a mulher que aceita ele de volta, mesmo que depois que ele fez 1000 merdas. Essa é a mulher que ele vai ficar, que ele vai se divertir, que ele vai machucar. A mulher que ele casa, geralmente é a mulher que ele tem medo de perder. Como é essa mulher que ele tem medo de perder? Uma mulher que se posiciona.
Uma mulher que não aceita qualquer coisa. Uma mulher que muitas vezes é braba. Você nunca viu aquele meme? Mulher boa é mulher braba? Porra, minha mulher é braba. Hoje em dia ela é mais de boa, mas no começo ela é meio braba. E eu falo, caralho, velho, não posso perder isso aqui. É muito bom. Então, pô, se ela tá brava, deixa eu ver o que eu faço pra resolver. Entende? Então, eu não tô dizendo que você tem que ser brabo, mas eu tô te dizendo que você tem que ter posicionamento, você pode aceitar qualquer coisa. Mulher pra casar é a mulher que se valoriza no começo da relação mais do que ela valoriza a relação. A relação vai ganhando peso na vida dela à medida em que o tempo vai passando e a pessoa vai se esforçando. E à medida que a pessoa vai se esforçando e você vai se esforçando, um vai ficando vulnerável pro outro. Você precisa sair dessa noção romantizada de relacionamentos, essa ideia meio idiota de que as coisas simplesmente vão acontecer maravilhosamente bem desde o começo, não importa como você se posicione. Segredo 4. Você sempre vai atrair o que é familiar para você. Logo, se ao longo da sua vida você lidou com homens muito disfuncionais, seu pai, seu avô, seu tio, né, enfim, às vezes até mesmo amigos que ficaram mais presentes na sua vida, é improvável que você encontre um homem bom. O que você precisa para encontrar um homem bom é literalmente sair dessa esfera de familiaridade. Ou seja, você precisa aprender a ler o mundo através de outras referências, que não são as referências que você teve dentro da sua casa. Como que você faz isso? Você faz isso seguindo bons homens, você faz isso fazendo curso, fazendo mentoria, estudando sobre relacionamentos e geralmente buscando mentores que sejam homens e que você confie, que transpareçam confiança. O que vai acontecer? Você vai ganhar um novo padrão de identificação de homem. Dentro da sua cabeça, a referência do que você quer passa a ser diferente da referência que você tem. E como você vai fortalecendo esse estímulo, olhando, observando, estudando, olhando, observando, estudando, olhando, observando, estudando esses homens, esses mentores, essas pessoas, o que vai acontecendo com a sua cabeça? Você vai se afastando do passado. E o que se torna familiar com você é isso aqui, ó. É o novo. Tudo bem, André, qual é o segredo que envolve a mente masculina? Porque você só falou de mim nesse caso. Então, o segredo que envolve a mente masculina é que o homem sente a ingenuidade feminina. O homem sente quando aquela mulher não tem as referências certas de homem. Ele sente, é interno. Ele consegue bater o olho e falar, aquela mulher ali tem como enganar. Aquela ali não. E qual a diferença entre as duas? É muito mais fácil você enganar quem já tem essas disposições de familiaridade negativa. Porque se o cara fizer merda pra caralho aqui, tanto faz. É o que ela sempre lidou. Já essa aqui, ele sabe que não vai ser tão fácil assim enganar. Vocês precisam sair da ingenuidade de achar que isso não acontece. Eu falo muito sobre fazer terapia, sobre buscar mentoria, sobre essas coisas. Por quê? Porque muitas vezes uma garantia para você mesmo que você não vai ser enganado. Que você não vai ser feita de trouxa. Relacionamento é algo difícil. E se você não estuda para algo que é difícil, você não vai dar certo naquilo. É como uma prova. Tenta fazer a prova da USP ou do ITA, ou enfim, dependendo da área, você não vai passar. Porque faltou o quê? Faltou você fazer a sua parte. Então não queira atrair o cara certo sendo a pessoa errada. Segredo número 5. Homem que ama de verdade te fode mais na cama do que na vida. Se a tua relação com a pessoa é muito instável, se toda hora tem briga, se toda hora tem discussão, se toda hora tem desentendimento, se toda hora tem instabilidade, provavelmente esse relacionamento não é pra você. E o fato de você acreditar que o seu lugar é aí, simplesmente arrebenta a sua vida. O que um bom homem vai fazer? Ele vai te dar segurança durante o dia. Vai te dar segurança durante a noite. E se vocês têm uma vida sexual ativa, vocês vão ter um bom sexo, porque sexo precisa ser uma consequência de conexão e não a razão pela qual as pessoas se conectam. Entende a diferença? Então não fique em relacionamentos onde a única coisa boa é o sexo, porque na verdade aquilo ali é muito pouco, entende? O cara pode até te fuder na cama, mas ele te fode muito mais na vida, porque tudo que você perde é a sua capacidade de olhar para você mesma e ter uma boa autoestima, e ser uma boa mulher, e acreditar que realmente as coisas podem melhorar, que você é o suficiente para o tipo de cara que está do teu lado. Segredo número 6. O homem vai colocar o dinheiro acima do relacionamento, até que ele tenha dinheiro suficiente para colocar o relacionamento acima do dinheiro. Essa lógica precisa existir na sua cabeça. Por algum tempo, o cara vai se sacrificar para ter dinheiro, então ele vai trabalhar muito, ele não vai ter muito tempo para você. E todas as vezes que você fica carente, pedindo atenção, implorando por afeto e não suporta o peso, não estou dizendo que você não tem que ter atenção, mas se você não suporta o peso daquela vida, cara, aquela vida não é pra você, aquele cara não é pra você. Só que nesse caso o problema é você. Porque aí o cara vai ficar rico e o cara vai se dar bem. Por quê? Porque ele tá olhando para a direção certa. Homem começa a proteger oferecendo condições financeiras boas para aquela família. E tem mulher que é chata e não entende isso.
O cara vai trabalhar no sábado, ela briga. O cara vai trabalhar às vezes no domingo porque precisa, ela briga. O cara sai mais cedo de casa pra trabalhar, ela briga. O cara chega mais tarde em casa pra trabalhar, ela briga. O cara não olha o celular porque ele tá trabalhando, ela briga. Porra, larga a mão de ser carente. É óbvio que o dinheiro vai vir acima de você por algum tempo, até que esse dinheiro chegue. E à medida em que ele chegar, você precisa entender que você vai ser recompensado. Se você fez a escolha certa, se você trabalhou seus padrões de familiaridade, se você encontrou um cara que realmente está disposto a construir algo bom com você. É isso que você precisa entender. Você não vai ser a prioridade da vida dele. E você não deveria ser. Agora, isso não significa que você não é amado. Isso não significa que ele não daria a vida por você. Mas isso significa que o jeito dele transmitir amor é te oferecendo uma segurança que ainda está sendo construída, que é financeira. Isso não isenta ele da responsabilidade de te dar um oi, né? De se relacionar com você, de não te deixar 2 dias no vácuo. É fato. Mas saber ponderar e saber entender que você não é a prioridade é algo muito importante para você sair do romantismo, de achar que as coisas devem ser de um jeito que na prática vai levar muito tempo para elas serem. Segredo 7, o último. Não existe como você saber se é a pessoa certa até o dia que você morrer e ter alguém para pegar na sua mão. Então a ilusão que muitas mulheres trazem é de que é possível identificar a pessoa certa no primeiro olhar, no primeiro encontro, no primeiro beijo, no primeiro isso, no primeiro aquilo. E não é. E sabe qual é a diferença entre homem e mulher? É que homem sabe disso. Homem sabe que a pessoa certa é algo construído ao longo da vida inteira. Enquanto a mulher acha que o cara certo vai aparecer e, meu Deus do céu, tá tudo bem. Então muitas vezes ela se esforça porque a intuição dela diz que aquele cara é o ideal. Enquanto o cara sabe que a idealização é contrária à verdade. E que por mais que ele ame, a pessoa certa só vai se apresentar pelas ações espaçadas ao longo da vida. E é nesse momento que a mulher se ferra. Porque ela coloca tanta expectativa de que a intuição dela estivesse certa em um determinado contexto, que ela se perde tentando agradar e ser para alguém que não quer ser dela. Existe outro nome para isso: ingenuidade. A pessoa certa é construída ao longo da vida. E você só vai ter certeza absoluta que é a certa, talvez no dia que você morrer, no dia que ela morrer. Alguém vai precisar estar pegando na mão do outro, entende? Eu sempre digo que o meu sonho de vida, a minha meta de vida, é poder chegar no final dela, olhar para minha esposa, e independente de quem morra primeiro, poder falar assim: obrigado pela aventura que a gente viveu nesses anos todos. Porque o amor é isso. Agora, se você idealizar que o cara certo é esse aí que você escolheu porque você está sentindo isso, e você não ter o momento certo de fazer as coisas e se entregar na proporção certa, você vai começar a conceder benefício de namorada para quem é só ficante, benefício de casado para quem é só namorado, às vezes nem namorado. Você precisa parar de transar cedo, porque isso te coloca numa caixinha para esse cara, muitas vezes, de que você não tem valor, de que você não é a pessoa certa, de que ele vai te usar e depois ele vai encontrar alguém que seja mais maduro e decente para casar. E aí ele vai construindo com essa mulher a vida certa, se tornando ela a mulher certa. Por quê? Porque você passou dos limites para agradar. Não precisa ser assim. Pensa em tudo isso. Lembra de se inscrever no canal, de dar um like, joinha e comentários aqui e de compartilhar isso aqui com aquela sua amiga que precisa entender como a cabeça do homem funciona. Te vejo no próximo vídeo.